esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Respostas a Perguntas Formuladas no Decorrer dos Tempos. É muito importante, assim, cada pessoa ir observando a vida e observando como é que ele vai entendendo todas as coisas. O Templo do Grau, ele é denominado Templo do Grau porque é um lugar de devoção. E tem muita importância, sim, porque tem as correspondências. Tem o altar, que é a pedra branca, esse altar tem a correspondência, assim, de ser onde fica apoiado o cálice. E o cálice é aquela condição bem importante, assim, que nós sabemos que todos os anos, em maio, o Criador distribui a vida, porque no cálice a representação aqui na matéria grosseira é semelhante àquela condição bem importante, assim, que nós sabemos que vão tendo nos planos as correspondências. O cálice tem essa importância, a cruz isósceles que tem no templo tem muita importância, porque o braço horizontal é a parte feminina, a parte receptiva. E o braço vertical é a parte masculina, é a parte onde encontra-se o positivo. A cruz com o círculo é a representação para a criação, que é bem importante, assim, nós lembrarmos, assim, que a criação não é uma coisa infinita, é uma coisa finita. Então o círculo mostra a limitação. E é muito importante, assim, a gente saber que sempre tem nas devoções, tem as solenidades, que são as épocas bem importantes, assim, na criação. E essas épocas sempre tem a representação, assim, com as flores. E nós sabemos, assim, que as flores têm aquela significação muito importante. No caso da rosa, nós sabemos, assim, que a rosa avermelhada, ela tem uma correspondência com o amor do Criador. Mas todas as flores são bonitas por si. Todas as flores podem enfeitar o altar, enfeitar o templo. E cada pessoa tem que lembrar, assim, que tem as cores. Tem o preto, e nós sabemos, assim, que o preto é uma cor neutra e que no espiritual ela tem a correspondência, assim, de proteger. As cores no espiritual, no divino, são vivas. Então o preto é vivo. E o branco também tem aquela correspondência de ser uma cor neutra. E nós sabemos, assim, que essas cores têm muita influência para todos nós. Nós sabemos que o branco, no divino, ele repercute milhares de outras cores, é vivo. Mas para nós aqui tem essa correspondência de ser uma cor neutra. Nós tínhamos que dedicar um tempo, assim, para ir observando como nós entendemos, como nós vivemos. E é muito importante, assim, porque nós sabemos que o primeiro mandamento é uma ligação com o Criador, pois se não teremos outros deuses ao lado do Criador, então nós teríamos que estar observando os nossos costumes, como nós temos o costume. Então é físico e é verdadeiro. Se nós não temos um tempo para nós, para observar como nós estamos comportando, a que tempo nós estamos dedicando para o nosso aprimoramento. Se a pessoa quer ter um aprimoramento na sua vida, tem que lembrar, assim, que ela precisa de entrar, aprofundar-se no livro Na Luz da Verdade e observando as correspondências. Então, a pessoa precisa de ficar muito cuidadosa, de ir observando que todas as coisas têm a representação. Então, o cálice que fica em cima do altar, em cima daquela pedra branca, é justamente isso, é uma correspondência. E nós sabemos, assim, que tem as significações.
porque uma ou outra pessoa vê na sua vida a correspondência. E é bem importante assim, porque muitas vezes a pessoa se encontra numa determinada localidade e ela fica pensando naquilo que tem um valor para ela. E ela imagina aquilo. E é muito importante assim, porque muitas vezes, se é uma coisa agradável, a pessoa dá um sorriso. Ela se encontra só e ela dá um sorriso. E se é uma coisa que não agrada àquela pessoa, ela tem uma expressão de fechar o rosto. Isso é uma condição física. Quando a gente fica fazendo uma observação das informações, das instruções que tem no livro Na Luz da Verdade, dentro de nós vamos confirmando assim, que não tem saturação, é uma ampliação, pois se as cores têm muita importância, as cores de Parzival que predominam são o lilás. E nós sabemos que tudo que tem vida na criação tem a cor lilás. E nós podemos observar assim, que as pessoas que têm costumes que prejudicam a saúde têm uma cor opaca. Então quer dizer que é bem diferente. Nós podemos ir caminhando mais facilmente pela vida se nós vamos fazendo somente a relação com as cores. Cada pessoa tem que lembrar assim as relações que existem. E é bem sério assim, porque junto com esse amarelo ocre, esse opaco, fica também a cor. Então, do jeito que uma pessoa cheira uma flor, e esta flor ele fica feliz em cheirar aquela flor, aquele que tem uma cor que é um amarelo ocre, ele também tem um cheiro, e que normalmente aqueles que ainda têm um olfato bom não gostam daquele cheiro, repele. Isso é bem interessante, mas se nós observarmos assim na vida de uma pessoa que tem esses costumes, nós vemos assim que os filhos são mais devagar. Quer dizer assim que vai ofuscando a vida dos seus descendentes. Cada pessoa é que tem que fazer um trabalho de ir observando o procedimento que ela precisa de ter na vida. Quando fala assim que nós precisamos de fazer sacrifício, é esta relação de colocarmos as coisas que não nos traz um valor para trás. Esse é o sacrifício. Porque normalmente as coisas que nos enaltecem, que nos elevam, que nos possibilita uma elevação, nós não lembramos. O templo é um lugar de devoção e que também as pessoas que frequentam um templo do grau podem lembrar que ela precisa de ser muito cuidadosa, porque do jeito que tem pessoas físicas, tem pessoas que não têm mais o corpo de matéria grosseira. Então o cuidado com os pensamentos, o cuidado com a maneira de ser, influi naqueles que estão nas suas proximidades. Então a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ter uma melhora no seu jeito de ser, com os seus pensamentos, e tem que lembrar assim, que nós influímos. A influência fica bem fácil assim da gente ir confirmando na moradia. Numa moradia que tem criança pequena e o adulto que é responsável por aquela criança. Então o jeito que o adulto pensa, o jeito que o adulto é, a criança aproxima quando ele chega na moradia. Assim é o contrário, o jeito que ele é, a criança procura manter-se distante. E a gente vai observando que é de uma maneira geral, com todo ser vivo, que ainda apresenta uma lucidez. Nos esforçarmos para compreender os ensinos, para saber as importâncias que tem, e lembrando assim que nós precisamos de trazer esses signos, esses símbolos para a nossa vida. Então, do jeito que um pai põe a mão na cabeça do filho, sem verbalizar, ele mesmo dizendo assim que precisa de ser cuidadoso. Porque não adianta verbalizar toda hora, porque o filho não assimila. Mas do jeito que ele procede com os seus pensamentos, aquele filho fica mais próximo. Assim nós vamos observando com os animais. Então o animal aproxima daquele que dá a ele uma retribuição
de um jeito, de um gesto, de um carinho, da maneira que aquele que faz esse benefício para o animal está sempre nas suas proximidades. Para nós recebermos das irradiações que emana do cálice anualmente, nós temos que nos encontrarmos nessa condição. E nós sabemos assim que, se observarmos um pouco, nós vemos que essas emanações são verdadeiras. As flores que surgem, os alimentos que aquelas árvores possibilitam anualmente, a reprodução dos animais, anualmente eles reproduzem. Quer dizer assim, que a força está fluindo e nós vamos observando que aquele ser humano que tem boa vontade, que tem dedicação com as suas responsabilidades, vai fluindo para ele o saber, para ele desenvolver melhor as suas responsabilidades. E a vida é uma sequência. Então, muitas vezes a pessoa acha assim que ela pode pensar assim. Ela pode pensar assim, mas ela terá que colher assim também. Esse equilíbrio que existe na criação, é muito importante sabermos que nós fazemos parte desse movimento que existe. Então a cruz com o círculo em volta é a criação, é uma limitação. E essa limitação é sem igual, não é uma limitação que está ali num limite. Quer dizer que é uma limitação como uma espiral que existe dentro de nós. Essa espiral a gente pode observar que está muito relacionada ao tempo daquele que teve aquelas vivências. Quando ele tinha poucos anos, ele lembra. Quando ele está pretendendo algo para o futuro. Então dentro de nós vamos confirmando que essa espiral existe. Essa cruz com o círculo em volta é dessa maneira. E a cruz sem o círculo tem essa importância sim, mostrando o equilíbrio que existe na criação. O braço horizontal representando o feminino, representando a parte receptora. O braço vertical representa o masculino, o positivo. Cada pessoa tem que lembrar que ela faz parte desse equilíbrio na criação. E qual é o procedimento que nós estamos fazendo para participar desse equilíbrio de uma forma ativa? Nós vamos vendo assim os nossos ascendentes que viveram a vida de uma forma correta, mas nós sabemos assim que não é suficiente, porque na velhice muitas vezes perde a consideração, muitas vezes ficam sem saúde. Então, viver de forma correta não é suficiente. Cada um de nós tem que ter uma perspectiva de interessar pela criação e de ter uma vida de acordo com a criação e nos esforçarmos diariamente para compreender melhor a nossa vida. Então, a compreensão que existe da beleza, que pode-se enfeitar um altar, das rosas que podem ser usadas sempre que possível, e nós vamos observando assim que tem aquelas informações que nos chegam a nós, de pessoas que sempre tiveram informações recebidas dos seus ascendentes. A importância da rosa. Essas rosas avermelhadas têm a correspondência com o amor do Criador. E tem tanta importância assim que nós sabemos que uma ou outra pessoa tem aquela informação de quando aquele que largou o corpo de matéria grosseira se coloca uma rosa na sua mão, tem aquela correspondência do amor do Criador. Cada um de nós tem que lembrar assim, que a importância está com o conhecimento que nós temos. Respostas a perguntas formuladas ao longo dos tempos. Cada pessoa tem que lembrar assim que existe muitas importâncias. O templo do grau tem muita importância, porque cada pessoa tem que lembrar que existe essa referência assim. E nós sabemos assim também que tem os sinos. Os lugares que hoje tocam os sinos, quase todos os lugares, não é um chamado para o espírito humano despertar. Nós sabemos assim que o primeiro sino foi no Tibete.
Depois, através do Lao Tse, então teve também os carrilhões chineses, e depois nós sabemos assim que na cristandade, assim, em Alexandrina, 100 anos depois, teve numa pequena localidade um sino que foi tocado numa comunidade cristã, depois da morte de Jesus. Para nós, o sino tem 3 significações bem importantes, que é a justiça, o amor e a pureza. Quando toca o sino num lugar de devoção, então é um sistema de alerta que nós tínhamos que nos encontrarmos assim, da importância da significação que existe. Então os sinos são muito importantes assim, e que nós sabemos que não pode ser tocado também em qualquer lugar. É sempre com uma importância de despertar o espírito humano. Então nós vamos caminhando pela vida e nós tínhamos que ter assim muitas coisas para refletirmos durante o nosso dia. E nós temos que lembrarmos que nós ficamos presos a informações que não nos trazem nenhuma grandeza. E é bem sério assim que nós podemos ir confirmando de manhã, quando acordamos, nós lembramos de determinadas informações que para a nossa vida interna não tem um valor, uma esperança. E as informações que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita é para esta condição, para ver como nós nos encontramos impotentes devido ao fato do nosso descuido na caminhada pela criação. Quer dizer assim que agora nós só temos muitas coisas para serem resolvidas e nós temos muita esperança. E nós sabemos muitas vezes que nós não temos aquela capacidade para separar dentro de nós. E muitas vezes nós tomamos um tempo da nossa existência pensando em algo, num irmão ou no filho do irmão, que ele não nos perguntaram nada. E nós vamos caminhando assim, perdendo o nosso tempo em coisas que as pessoas não nos pediram nada. E em vez de nós voltarmos para dentro de nós e olharmos assim o procedimento que estamos tendo na assimilação das informações, das instruções, daquilo que nos traz uma grandeza. As perguntas que são formuladas ao longo do tempo sobre as importâncias que existem em relação ao Santo Grau, essas perguntas nós temos que trazer para dentro de nós, como a importância das flores, e nós vamos observando assim que cada flor tem a sua beleza. Uns falam assim que gostam de determinadas flores, outros falam que gostam de outras, mas todas elas têm a sua beleza, a sua individualidade. E a beleza de um lugar que tem flores está na diversidade das flores, que nós tínhamos que ter um trabalho assim também de ir observando que os espíritos humanos são diversos por si e cada um tem aquilo que ele precisa, mas tem que lembrar assim que se aquilo que ele precisa vai ser bom para a vida dele. O caso das cores, o caso das flores, o caso do templo, o caso dos sinos, o chamado que os sinos tocam, a importância dos sinos e o despertar que possibilita o espírito humano. Então, nas nossas vontades, no nosso dia a dia, nós vamos confirmando assim, continuamos como éramos. Então, muitas vezes a pessoa está preocupada somente como ela está apresentando fisicamente. E as referências é assim, se a pessoa apresenta mais jovem ou mais envelhecida em relação à sua idade. Não fazemos uma referência de como a pessoa tem o amadurecimento dentro dela. Depois, a gente sabe assim que se ele não teve o amadurecimento que está relacionado a conhecer os ensinos, ele fica também sem uma qualificação para a vida. Isso é físico. Então não tem nenhuma importância se a pessoa apresenta menos idade ou mais idade. Tem importância como ela se encontra em relação aos ensinos. E é bem sério assim, porque para muitos teve aquela formação com vários
que moravam ali no mesmo bairro, no mesmo condomínio, e a referência é que sempre se encontram e um ou outro vai falando de como o outro se encontra. Então aquele que se encontra com o físico melhor, apresentando menos idade, essa é a referência que fazem a avaliação. Mas aquela condição bem importante de ter uma convicção dentro dos ensinos, da maneira que a pessoa está procedendo, da maneira que ela vai recebendo as informações do livro Na Luz da Verdade e vai trazendo para o seu dia a dia. Essa transformação vai possibilitando um distanciamento daqueles que trabalham somente para a condição do seu físico. Pode apresentar mais rejuvenescido, mas se não tem a consideração, se não tem uma estrutura interna, se não tem um saber, não tem nenhuma significação. Então a força que uma pessoa adquire para a sua vida é como ela está assimilando as informações. Resposta às perguntas formuladas no decorrer dos tempos está bem relacionado assim. Como nós conhecemos um templo, o que existe em um templo, a significação da cruz, a importância que existe na cruz. Nós vemos assim que a cruz que utilizaram para crucificar Jesus, ela se encontra em todos os lugares, em todas as igrejas, em todos os hotéis, em todas as salas de reunião. Mas essa cruz não é a cruz do Criador. A cruz da criação, ela tem os 4 braços iguais, é um equilíbrio. Então a gente vai observando assim, nos povos, que esta cruz se encontra desequilibrada, que o feminino não é valorizado. Então acontece assim que esse povo, na sequência das gerações, tende a extinguir-se. Todas as coisas são assim. Se falta o equilíbrio, vai faltando a vida. Do jeito que nós fazemos, nós temos que lembrarmos assim, que aqueles que têm a beleza, o trabalho de cultivar as flores, ele sempre apresenta diferente. Então a beleza que existe para o cultivo das flores e a maneira que a pessoa valoriza as flores, nós vemos assim a importância que existe com todas as flores. Mas aquela flor que tem uma importância maior, que tem a representação da saúde, que é a rosa, que é aquela rosa avermelhada, então aquela flor a gente sabe assim que através das gerações sempre vem informações sobre ela. Em um templo do grau também pode usar todas as flores, mas sempre que possível usar as rosas. Elas recebem os fluidos que possibilitam uma cura. Então é muito comum assim uma pessoa falar quando uma outra apresenta um problema nos olhos. Então fala-se que precisa de colocar as pétalas dessa rosa na água e banhar os olhos. Então aqueles que fazem esse trabalho, só de fazer o trabalho já realmente melhora, porque muda a intenção dentro da pessoa. Então, mesmo não sendo as rosas que são enfeitadas para os enfeites dos altares, tem a importância sim, porque a intenção daquele que ouviu aquela informação e o procedimento do ato que ele realiza. A esperança que nós temos é com o conhecimento. E nós sabemos assim que se faltou o conhecimento, faltou a esperança na vida de qualquer um. Então a pessoa durante um período, ela pode ter os ímpetos, os ânimos, mas se ela não for organizando esses ímpetos, esses ânimos, ela então vai perdendo. Então a significação das cores, nós sabemos assim, no caso das cores, aquela cor lilás é a cor da vida, é a cor de Parzival, é a cor que vivifica. Então a pessoa tem que lembrar que as cores para os espíritos humanos é de predominância azul. Isso é bem interessante, mas nós sabemos assim que existem grupos. Então cada grupo tem uma predominância, mas a predominância geral é o azul. E nós sabemos assim que esse azul tem uma importância.
a gente vê muito assim para as crianças, e muitos adultos também utilizam dessa cor. Então a predominância a gente tem que lembrar assim, que existe o azul, mas que existe um grupo de seres humanos. E nós sabemos assim que existe uma relação bem importante a respeito do grupo, das tendências, porque falam assim, é mais comum usar um termo hoje que se fala de tribo, que pertence àquela tribo, mas quer dizer assim que pertence àquele grupo que tem aquelas tendências. E em todos os níveis sociais, porque a gente vê uma pessoa e vê que ela tem uma semelhança com aquela outra, que a gente é do conhecimento, o jeito que se veste, o jeito que se porta, que então quer dizer que essa referência assim nós vamos confirmando dos grupos. E nós sabemos assim que esses grupos são verdadeiros, que é o caso assim da confirmação do tipo sanguíneo. Então aquela predominância do tipo sanguíneo. Então está relacionado ao grupo, que não está relacionado à condição externa do jeito que a pessoa leva a vida, do jeito que ela trabalha, da condição financeira que ela tem, que nós sabemos assim que é condição do nível social da pessoa. Hoje a predominância está com o financeiro, mas em épocas anteriores a predominância estava com o saber. Então, quem pertencia à sociedade era quem tinha um saber. Depois foram ficando escasso essa condição de ter o saber, passou a pertencer à sociedade quem tivesse mais recurso financeiro. Então não está relacionado ao bairro que a pessoa mora, e que se ela tem um recurso financeiro melhor, então ela muda para um outro bairro, mas a predominância é com o saber. E o saber a pessoa tem que lembrar que é conhecendo o livro na luz da verdade. Perguntas formuladas no decorrer dos tempos. Então, o templo do grau é um lugar para devoção. E nós sabemos assim que teria que ser um lugar também para agradecimento, para a pessoa lembrar que ela precisa de agradecer. E nós sabemos também que um templo é um lugar onde se lê a palavra do Senhor. Quer dizer que todos os ensinos relacionados ao Senhor, ao livro na luz da verdade, é no templo do grau. E que o comportamento de uma pessoa, ela tem que lembrar assim, que ela tem que lembrar que existe pessoas que encontram nas suas proximidades, na condição física, e pessoas que já não se encontram mais com o corpo de matéria grosseira. Então as proximidades sempre encontram perto de cada um espíritos que se encontram sem o corpo de matéria grosseira. Então todo o cuidado que nós precisamos de ter é conosco mesmo. Do jeito que nós pensamos, nós sabemos assim que os nossos pensamentos influem, então precisamos de lembrar que precisamos de ter pensamentos com pureza, ter esse cuidado, porque se a pessoa descuida, ela então fica com pensamentos que não são puros e que ela mesma é prejudicada, porque os pensamentos que não têm pureza, imediatamente ela desvirtua aquilo que está sendo feito, ela coloca outro objetivo na sua frente. E se nós colocamos outro objetivo, então nós também não temos como receber um auxílio que vai ser bom para a nossa vida. E é bem interessante, porque muitas pessoas acham assim que ela não precisa de auxílio. E se cada um observa, só de ter auxílio para posicionar com o filho, de posicionar no ambiente de trabalho, de ter aquela condição bem importante de mudar o grau. Porque nós conhecemos pessoas que estão sempre numa condição que se dá o nome de negativa. Então tudo que a pessoa fala é um degrau abaixo, é numa condição de não valorizar o momento em que ela se encontra. Cada um de nós tem que lembrar assim, que a importância está com o conhecimento que nós temos. Se a pessoa quer ter um aprimoramento na sua vida, precisa de entrar, aprofundar-se no livro Na Luz da Verdade. Estuda o livro Na Luz da Verdade.